Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Você sabia que existe uma cartilha simples e leve no mundo espiritual? Ela se chama Pensamento e Vida e é usada nas escolas de regeneração, onde os espíritos se preparam entre a morte e o renascimento. Como esse conteúdo é tão valioso também para nós que estamos aqui reencarnados na Terra, ela foi psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. São páginas que falam direto ao espírito sobre os desafios do próprio espírito. Cuidando da saúde mental com a cartilha do mundo espiritual é o nosso programa de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. O nosso pensamento cria a vida que procuramos por meio do nosso reflexo. E um dia, no curso dos milênios, nos identificaremos com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Criador, do nosso Pai. Um convite hoje à responsabilidade interior, à reforma íntima e à construção da paz é o nosso programa de hoje com a psicanalista freudiana, palestrante e escritora Raquel Bachiega. Seja muitíssimo bem-vinda ao Esferas da Vida. Priscila, sou eu quem agradeço a sua audiência maravilhosa que nos dará o presente e o prazer da sua doce energia compartilhando aqui conosco esses momentos, né? Um abraço à sua equipe de feras que sempre entrega tudo com muito capricho. Eu me sinto honrada, obrigada pelo convite e alegre por estar aqui. Nós que agradecemos e pelo visto o nosso bate-papo vai ser muito bom, porque a gente vai falar da mente, do pensamento, a gente vai falar de algo que é importante e muito caro para todos nós espíritos aqui reencarnados. E eu reforço essa introdução que a gente fez aqui no Esferas, pessoal, sobre esse livro, sobre o livro Pensamento e Vida, que de fato é uma cartilha, são capítulos pequenos e capítulos, olha, acabei de abrir um capítulo específico, está escrito Fé, mas tem vários títulos neste capítulo que nos ajudam a seguir aqui um espírito operando, né, na matéria e que a gente opera de maneira consciente. Esse é o grande objetivo e nos ajuda muito. E o primeiro capítulo, Raquel, é um capítulo que já traz para a gente uma metáfora importante desse benfeitor tão querido para Chico e também para nós, que foi Emmanuel, e é Emmanuel no caso, que ele fala que a mente é o reflexo, é o espelho da vida. Como que você, uma psicanalista, estudiosa espírita, explica um pouquinho sobre essa frase tão potente que é falar que a nossa mente é o espelho da vida? Emmanuel, ele sabe usar as palavras de uma forma assim que beira o inexplicável, né, Priscila? Porque você imagina, na sucessão da roda das vidas que ele teve, tendo se declarado, né, passado para todos nós a informação de que chegou a ser senador romano, ainda que de forma muito rebuscada, você vê em cada palavra um manejo muito inteligente, né, que expressa um sentimento de uma sabedoria tão grande que realmente toca o coração, toca a nossa alma, e se nós tivermos, como dizem, olhos de ver, a gente se transforma em 5 minutos de leitura, mesmo lendo um parágrafo, né? Reflexo
da vida, espelho, reflexo, a mente como espelho da vida, né? Quer dizer, refletindo quem nós somos, emitindo algo de interessante para o mundo, uma identidade, que é o reflexo de nós mesmos, né? Durante a mensagem a gente tem muito a falar, porque ele ensina muito realmente nesse capítulo, mas me toca já pelo título ele dizer onde ele quer chegar. É como se pelo título nós pudéssemos dizer assim, aquilo que a gente pensa, a gente reflete, aquilo que a gente pensa, a gente cria, né? Então tem aí uma jogada de palavras que não deixou de ser intencional, com intenção de ensinar e de refletir sobre tudo, porque mais uma vez eu digo, eu sou realmente fã de Emmanuel à medida em que ele nos leva a pensar. Ele não traz conclusões, ele não diz assim, Priscila, é assim, pronto, acabou, a dor para você é dessa forma. Ele traz verdades máximas, valores atemporais que se aplicam em qualquer época e ainda nos alerta, olha, dependendo da forma que a gente pensar, a gente vai enxergar como se olhar no espelho. Aquilo que a gente consegue enxergar é o que a gente consegue ser naquele momento. Pelo título a gente consegue já identificar tanta coisa, né? Com certeza. E a gente pode de alguma forma analisar como se nós fôssemos co-criadores da nossa vida? Nós temos uma responsabilidade muito maior do que muitas vezes a gente não imagina. Por exemplo, quando a gente pensa, de fato a gente cria, a gente já forma um pensamento, uma imagem e a gente já começa a criar o que a gente está buscando antes daquilo se concretizar. E você, como psicanalista, vamos utilizar um pouquinho, como que você analisa essa questão com o inconsciente, com projeções, introjeções, como que é isso? Bom, na psicanálise nós temos inúmeras linhas, né? Temos a tradicional escola de Freud, temos Jung, Lacan, Bion, e aí infinitas possibilidades. Sim. Eu sou uma psicanalista freudiana. Então eu gosto da escola que me dá aquelas camadas da psique como sendo, existem coisas que são fáceis de enxergar agora, né? Lembrar aquele boleto para pagar, nossa, coisas tão conscientes que são de acesso fácil, né? Existem coisas que não são tão acessíveis, mas também não inacessíveis. Elas estão entre o campo da consciência e da inconsciência, como, por exemplo, algumas memórias, algumas feridas ainda abertas que ficam me lembrando o tempo todo, você não vai resolver isso, aquela questão com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, né? Com um colega no trabalho, e que te lembra de vez em quando angústias, vazios que sobem no campo do inconsciente e aquelas coisas que, segundo Freud, não se acessam, que beiram muito o que o Espiritismo nos traz como véu do esquecimento, as questões inconscientes, que muitas vezes, como mecanismos de defesa, são colocadas lá não à toa, para que a nossa vida seja possível. E aí você me diz, você me perguntou, consigo ser co-criadora nesse contexto, né, da minha realidade, chamando o destino, as forças do destino, a minha própria responsabilidade, muitas vezes mudando a rota? A gente sabe que o nosso livre-arbítrio é relativo, mas ele já é imenso por ser relativo. Todo dia a gente escolhe, todo dia a gente filtra, eu escolho o que comer, o que beber, se vou tomar ou não sol no dia, o que eu vou vestir, são escolhas o tempo todo e que se a gente estuda o livre-arbítrio dado pela Divina Providência como mecanismo e manejo desse destino, isso toma uma outra dimensão, né? Como, por exemplo, o que aconteceria, né, se nós tivéssemos na nossa própria vida que a gente chama de cair de ficha, né, que é tão difícil às vezes para questões tão simples. Nós veríamos com mais lucidez, nós teríamos mais clareza de ideias para tomar nossas decisões. Então, quando a gente fala, eu sou co-criadora da minha existência, eu sou. O problema é quem governa essa criação. Quem governa é a minha consciência ou é a minha inconsciência? Ou seja, no manejo do meu livre-arbítrio, eu procuro ser racional, medir as consequências, porque Emmanuel fala disso nesses 2 capítulos iniciais do livro que você trouxe gentilmente para nós nesse programa, né? Pensamento e Vida. Ele fala, a mente é um reflexo da vida, mas se a minha mente for inconsciente, eu colho talvez inconsequências. A cada vez que eu me elevo e sublimo a minha vontade, o meu livre-arbítrio, eu vou depurando o meu caminho em consciências mais lúcidas. E aí eu vou colher mais paz, mais tranquilidade para o espírito. A minha vida passa a ser algo mais administrável dentro do meu poder de decisão.
Então olha como é interessante, eu sou a co-criadora do meu destino, mas antes disso eu tenho que me perguntar, tá bom? Mas quando eu co-crio, o quanto eu sou consciente? Porque Emmanuel também diz, eu sou aquilo que a minha consciência me permite ser nesse momento. Sim. Então hoje já fica até uma pergunta, né? Entre o espiritismo e a psicanálise, o que eu estou co-criando, o que eu co-crio nesse momento, o que eu estou jogando no terreno da minha vida, o que eu vou colher daqui a pouquinho. Que não falha, né? Como André Luiz sempre trouxe, até nos seus textos e livros, Ação e Reação. Excelente, excelente. E aí vem uma pergunta que eu acho que é mais para psicanalista do que para estudiosa espírita, não sei se dá para a gente juntar, acredito que sim. Como que a gente transforma? Porque eu sempre lembro de um iceberg. A gente entende que o consciente é muito menor do que o nosso inconsciente. Tem muita coisa ainda para trazer para a consciência. E como que a gente faz esse processo ser mais ágil, né? Já venho com a minha ansiedade aqui. Ou como que a gente traz para a consciência o que está inconsciente? Amei a sua pergunta e a resposta é sim, dá para juntar as coisas desde que a gente estude com responsabilidade os dois saberes humanos, né? A gente é aquela coisa de luz e sombra, Jung fala muito isso, né? Então, à medida em que eu jogar luz nas minhas sombras, eu vou ter mais lucidez, mais consciência para enxergar aquilo que eu preciso mudar e alterar. E como é que eu faço isso? Aquela velha história não é novidade para ninguém. Ou, popularmente, a gente ouve dizer, né, Priscila? A gente muda Sim. pela dor ou pelo amor. E pela dor, Emmanuel, já estamos falando dele, né? Emmanuel tem um pensamento muito interessante que ele diz que dor é choque de retorno. É aquela invariável força que faz a gente voltar para o caminho. Opa, me desviei para cá, eu dou com a cara na parede. Aí aquela força me joga para o centro de novo. Opa, me desviei de novo. Então é como se fossem camas elásticas ao meu redor para me jogar para o meio. Choque de retorno. Mas eu gosto muito também de questionar o meu paciente ou em palestra. A gente que faz as palestras por aí, eu gosto muito de perguntar para as pessoas enquanto falo, como é para você essa dor? Né? É a dor que só machuca ou é uma dor que modifica? Né? O que você aproveita enquanto sente dor da própria dor? Se for uma dor que só dói, ela só vai realmente te machucar. Agora, se ela começar a te dizer alguma coisa, você pode interpretar a dor como uma febre das suas emoções. Né, que está doendo dentro, por quê? O que eu não resolvi em mim? Então, a inconsciência, o Freud dizia que o inconsciente a gente não atinge senão pelos atos falhos, o que sobe, né? Ato falho é, vamos imaginar, Priscila, rapidamente, que um trauma recalcado jogado lá para o mundo de Hades, né? No submundo da nossa consciência, ele diz que a gente não consegue mergulhar e saber, nossa, essa angústia aqui é o que eu não sei de onde vem, ela veio porque a Priscila me machucou um dia, por assim dizer. Não é tão claro assim. Às vezes vem uma angústia, a gente não sabe de onde vem por falta de diálogo com a nossa própria alma. Peraí, né? Se eu não sei de onde vem, o que pode ter me causado essa dor? Freud, no fundo, ele explica assim, para terminar, Priscila, ele diz, nós não devemos correr dos sintomas, mais ou menos que a gente deve chamar os sintomas e sentar à mesa e propor um café. O que você quer me dizer? Então, o autoconhecimento, ele é uma chave, sem dúvida, para isso, né? Nós, há 20 anos, tentando, né, nas palestras ou em locais de fala, a gente tenta propor essa reflexão para de fugir de si, né? Não tenha medo do que você vai encontrar. Né? A terapia existe para isso. Programas de autoconhecimento existem para isso. Esferas da vida existem para isso, como um elo, né, dessa corrente, desse programa maravilhoso que traz para a gente ensinamentos que tocam. Fala, opa, deixa eu ver. Emmanuel, a mente, que diz que a mente é reflexo da vida. Não, como que é isso? Então, estudo de si, né, é fundamental. E a doutrina espírita propõe isso a todo momento, não é, Priscila? A todo momento, é isso mesmo. A gente continua aqui com ela, psicanalista, escritora, e eu acabei não falando do seu livro, porque você também tem um livro, né, Raquel? Antes da gente ir já para o nosso momento Chico Xavier, você tem um livro de 15 minutos de amor próprio, é isso? Da editora Aikai, certo? Isso, 15 minutos de amor próprio, ele está na segunda edição, com a edição de 3 capítulos, que foi publicado agora recentemente, na edição de 3 outros capítulos. É autopublicação, então hoje
sendo vendido nas bibliotecas virtuais por aí. Não, Editora Haikai, isso. É isso mesmo. Não, eu gosto de falar, a gente faz questão, o currículo da Raquel é imenso, a gente resumiu entre psicanalista, escritor e palestrante, mas nós ficamos muito felizes com o início aqui da nossa conversa. Tem muito mais Raquel para vocês. A gente já volta com a nossa entrevistada e agora a gente chega ao nosso momento Chico Xavier. A gente vai para uma linda e breve lição que, como sempre, serve para todos nós, sobre uma história real contada por Chico Xavier, que mostra como uma mulher conseguiu se libertar de obsessores espirituais apenas ocupando a sua mente. Com trabalho no bem. Espiritismo ilustrado aqui pelo YouTube, confira. Momento Chico Xavier. Imagine uma mulher bem vestida, postura impecável, rosto sereno. Mas por trás daquele olhar elegante, uma mente vagava distante, carregando uma angústia que ninguém podia ver. Foi assim que ela chegou até Chico Xavier, lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Ela entrou devagar, se aproximou dele como quem carrega o peso de 1000 pensamentos e com a voz embargada pediu orientação. Chico, com aquela paciência que encantava a todos, não deu um conselho direto. Em vez disso, abriu um caminho para ela através de uma história que, até hoje, serve de lição para todos que se sentem perseguidos pelos próprios pensamentos. Chico contou que certa mulher vivia atormentada por perseguidores implacáveis. Espíritos perturbados que a rodeavam dia e noite, tentando levá-la de volta para o abismo da angústia, da culpa e do medo. Foi então que, seguindo a sugestão de alguém de confiança, ela decidiu reagir de uma forma inusitada. Ocupou cada minuto do seu dia costurando roupas para os pobres. Manhã, tarde, noite, fins de semana, feriados, dias santos. Nada a tirava daquela mesa de trabalho. Era agulha, linha e fé. Cada ponto dado era um passo a mais para a sua liberdade. Enquanto costurava para vestir quem não tinha nada, ela também costurava uma nova versão de si mesma, forte, protegida, imune às tentações da mente vazia. E os perseguidores, curiosos, iam espiar. Queriam saber se aquela mulher ainda estava firme ou se já tinha desistido. Vinham em grupo, silenciosos, rodeavam sua casa, olhavam pela fresta da porta e a viam lá, sentada, dedicada, mergulhada num trabalho que era muito mais do que tecido e linha. Era disciplina, era caridade, era luz que se acendia no escuro. Passavam meses, voltavam. 1 ano, 5 anos, 10 anos. Sempre o mesmo cenário. Uma mulher decidida a não ceder espaço para a sombra. Até que depois de tanto insistirem, um deles, cansado, olhou para os outros e disse: "Essa não tem jeito, não! Vamos embora! Deixem-na em paz!" E naquele instante, o silêncio voltou, a paz reinou, e os pensamentos torturantes foram embora para nunca mais voltar. Essa história, tão singela e tão profunda, revela algo que muitas vezes esquecemos. A mente vazia é uma porta escancarada para tudo o que não nos faz bem. O ócio é terreno fértil para pensamentos que se infiltram sem que a gente perceba. É por isso que o trabalho, quando feito com amor e propósito, se torna uma armadura invisível. Não importa o que seja, costurar, ajudar, ensinar, ouvir, o ato de se dedicar ao bem fecha as portas para quem não é bem-vindo. Foi isso que Chico quis mostrar àquela mulher elegante, e é isso que essa lição deixa para cada um de nós. Não subestime o poder de uma hora bem ocupada. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a refletir. O que você tem deixado entrar quando sua mente se encontra sem direção? Que pensamentos têm te perseguido quando o silêncio bate na porta? Talvez seja a hora de preencher cada minuto com um propósito maior, de ocupar as mãos e o coração com aquilo que gera luz dentro de você e no mundo ao seu redor. Recebemos também o nosso querido médium, desencarnado este ano aqui de 2025, Divaldo Pereira Franco, que fala sobre como superar os pensamentos negativos. Tudo começa no pensamento. Não aceite uma indução de que está cansada da vida. De que vida? Deve estar cansada da monotonia, da repetição de determinados fatos, de uma imprensa que nos perturba mais do que nos ajuda. Mas substituía, lendo, por exemplo, Paulo Estevão, esta obra magnífica. Leia o Evangelho de Jesus.
quando ele se levanta e fala o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm sede de verdade. Olha que coisa linda! Bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que experimentam perseguições, porque eles terão o reino dos céus, isto é, a paz íntima. Se você se preocupa tanto com os valores do mundo, decepções. Ele disse, no mundo somente tereis sofrimentos, mas lembrai-vos de mim que venci o mundo. Então, vença essa apatia, esse cansaço dos objetivos muito próximos, materiais desgastantes da vida em família, da vida em sociedade, e abra horizontes novos de espiritualidade no coração. E com esse sol novo, você vai iluminar o caminho e vai sentindo uma alegria imensa de viver. E a gente finaliza com essa pergunta sempre: você aí acredita no poder da comunicação do bem? A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, faz parte do Complexo André Luiz e tem levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação, por meio da TV, por meio da rádio. E você aí, quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem do Espiritismo, que faz sim a diferença para nós e vai fazer para muita gente todos os dias? Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Apoie essa causa, garanta que essa mensagem chegue a quem mais precisa. Liga lá no 0800 120 18 38 ou entre em contato pelo WhatsApp também, que é 11 9 7834 2246. Seja um amigo da Boa Nova, ajude a espalhar luz. A TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova são veículos da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que faz parte do Complexo André Luiz. E por sinal, eu vou chamar a nossa entrevistada aqui de volta. Você também tem um programa na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, certo, Raquel? Tenho sim, tenho a honra de estar com a nossa família da Boa Nova, na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Eu comecei em 2016 e hoje apresento o programa Plantão da Alma, de sábado às 9 horas da manhã, um programa que fala sobre saúde integrativa com ênfase em saúde mental. E nós refletimos sempre saúde mental sobre 3 pilares: filosofia antiga, psicanálise e arte. Né? Olha lá. Então nós usamos o Espiritismo justamente também para trazer essa proposta de vida na vida pelo estudo de si mesmo. Então são muitos programas que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova exibem para o Brasil inteiro. É uma TV nacional, tanto quanto Esferas, quanto o programa da Raquel e muitos outros apresentadores com conteúdo útil, de qualidade espiritual, para que a gente cada vez mais tenha conhecimento e possa ter uma vida com mais qualidade integral de vida. A gente vai para um brevíssimo intervalo, a gente já volta com mais Esferas da Vida para vocês. Das esferas. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilém. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br.
Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Porta Joia Lingerie. Uma boa noite de sono começa com a lingerie perfeita para você dormir. Nós temos para você Liganete 100% algodão, a Viscolaika, que é um tecido maravilhoso, muito gostoso de você sentir no corpo, é um toque delicioso. Passe pela Porta Joia e experimente as nossas opções de linha à noite. Sempre as melhores marcas, com os preços exclusivamente para você. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Paz espera. E a gente volta ao Esferas da Vida, cuidando da saúde mental com a cartilha do mundo espiritual. É o nosso programa de hoje com a psicanalista, escritora, palestrante Raquel Bachiega. Mas antes da gente voltar para a nossa entrevistada, temos sempre o nosso querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre seguir em frente. Vejam aí a mãe indicando para a filhinha sobre olhar para frente. É para lá que olham os construtores do progresso. É isso aí, gente. Pra gente também, pra frente. E se você já errou, já terá caminhos e aprendizados para que agora, de fato, dê certo. Não é verdade? @Desenho que Fala é um perfil maravilhoso que toda semana a gente indica aqui no Esferas da Vida para todos vocês, com mensagens evangélicas, espíritas, espiritualistas, que sempre nos motivam a seguir um caminho, um pensamento, um sentimento muito melhor. E a gente volta para a nossa entrevistada, a gente está falando dessa cartilha aqui, ó. É essa cartilha que chegou pra gente do mundo espiritual. Nós espíritos, quando ficamos desencarnados, a gente estuda para tentar, né, ter uma vida melhor na próxima reencarnação. E Emmanuel nos passou essa cartilha que é estudada lá no mundo espiritual e nos explica muito. E hoje a gente está falando do pensamento, né, dessa força que é o pensamento. E a gente fala com ela, Raquel Bachiega. Raquel, quando a gente fala de pensamento, sempre vem na nossa mente especificamente aquela questão, tem que pensar positivo. Pensa positivo que vai dar tudo certo. E parece muito restrito essa questão, eu vou ficar pensando positivo como se fosse algo mecânico. Como que você interpreta e como que a gente realmente, que tipo de pensamento positivo é o que realmente gera resultado? Priscila, sendo bem sincera, me causa um pouco de preocupação, com todo respeito a quem pensa diferente. Eu sou do tempo em que ter ideias diferentes era saudável, né? Então, adoro bom debate, adoro discutir teorias, porque de repente a teoria do outro ultrapassa a minha e ótimo, aprendi com o outro, né? Então, eu nesse aspecto da apologia ao positivo, ao positivismo da alma a todo custo, isso engendra um pouco um processo tóxico, né? Um efeito rebote, vamos dizer assim. A gente chega a provocar dentro da gente estados de euforia customizados, eles são superficiais, eles não chegam a emanar da alma, onde mora a nossa verdade, né? Onde a transparência, onde há mais lucidez. Eu gosto muito dessa palavra, porque lucidez é a capacidade da gente andar na vida sem drama, né? As máscaras do drama. Então, quando você fala em pensamento positivo, antes você precisa ter feito todo um trabalho para que esse positivo seja possível praticar. Vou dar um exemplo, né? Paciente que chega cheio de vícios mentais, não porque é uma má pessoa, eu falo vícios mentais porque de repente ele não consegue enxergar naquele momento que aquilo que ele tem dentro dele não está fazendo bem.
né? São formas fixas mentais, né, que Freud diz, André Luiz diz, fixações mentais que, para serem quebradas, elas precisam ser corrigidas. Eu vou dar um exemplo. Ressignificar. Não é que está errado ressignificar, mas veja, se eu só ressignifico, eu vou ressignificar pelo quê? Né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de banana, mas agora eu gosto de tomar banana com leite, né? Estou ressignificando a mesma coisa de um outro jeito. Mas e se essa coisa precisa ser mudada definitivamente? Se essa coisa me faz mal? E se realmente consumir banana me faz mal? Eu vou ter que procurar outra coisa da qual eu vou me alimentar para ficar melhor, para passar bem. O que eu quero dizer é, vamos imaginar que eu tenho que destruir um ponto de vista, que esse ponto de vista está me matando por dentro. Porque ao enxergar desse jeito, eu enxergo de forma enviesada. Então eu não posso só mudar, manter o ponto de vista sob outra roupagem, colocando uma maquiagem. Às vezes a gente tem que fazer uma reforma íntima tão grande que a gente tem que ter um autoenfrentamento para conhecer o que é melhor para a gente. Se eu não tenho coisas boas, eu vou ter que criar dentro de mim para depois saber o que é viver de forma mais positiva ou pensar mais positivo. Não se cria alegria de forma superficial numa impressora 3D, 4D, 5D, sei lá em que D nós estamos já, né? Sim, é isso mas, mesmo. É algo complexo, tá? Para explicar dessa forma, mas de forma mais simples possível, eu quis dizer existe o Dr. Nasio, que ele é psicanalista muito respeitado em Paris, né? E ele tem um livro muito interessante que chama Sim, a psicanálise cura. Ele tem uma teoria que é muito interessante, eu comecei a aplicar no consultório há muitos anos, que diz, olha, em vez de ressignificar, que tal corrigir? Isso se chama retificação subjetiva. Pegar o que você tem, né? Jogar fora o que não serve mais, manter o que é legal, e aquilo que ficou um buraco, deixa eu ver o que é bom para mim, deixa eu me reencantar pela vida, deixa eu ir atrás de novos recursos internos para então ver a vida melhor, né? Então as pessoas às vezes não conseguem viver o positivo porque ela permanece com os pés bem fincados no que ainda é negativo. Então ela cria algo superficial para chamar de positivo e não dá certo, né? Então só uma alma leve, imagina um balão, Priscila. Sim. Cheio de peso, eu falo isso para o meu paciente, né? E o paciente ele chega cheio de tormento, cheio de vícios mentais. Aí eu falo, vamos olhar para esses pesos, devagarzinho, né? Amadurecendo a ideia. E esse, mantém ou vai embora? Não, mantém. Daqui a pouco ele está querendo sair do chão, daqui a pouco ele está voando. Então, o setting terapêutico seguro oferece isso para o paciente. O espiritismo ele traz para a gente, para o paciente que é espírita, isso é maravilhoso, né? Porque o paciente espírita ele lê muito, ele já tem um lance de pesquisar. Se ele vai no centro espírita, ele já tem um bocado de recursos internos que ajudam o processo, fica menos difícil, vamos dizer assim. Então é isso, o positivo, no fim das contas, ele é ótimo quando a nossa maturidade psíquica ela já está em movimento. Quando eu já entendi um bocado de coisas dentro de mim, entendendo que ser positivo é ter pelo menos mais paz dentro da gente, não é estar em alegria o tempo todo, em estado eufórico, porque esse é o efeito rebote do positivo a qualquer custo. Excelente. E a gente percebe pelo livro, a gente já indo para o segundo capítulo, Emmanuel deixa muito claro o papel da vontade. Né? Se você quiser até explicar que existe um gabinete, Emmanuel conta lá dos gabinetes, das áreas, do nosso pensamento, da nossa mente, esse gabinete, mas o leme principal é a vontade. E é algo importante a gente entender que o botão de tudo para acontecer na nossa vida tem que ter essa pulsão da vontade, essa força essencial da vontade, mas também a gente fica receoso, porque se eu não tiver vontade, como que eu vou apertar esse botão? Ou como que eu faço a minha vontade realmente ganhar potência dentro da minha mente? Interessante a sua questão. Mais uma vez, vem Emmanuel sendo professor, né? Muito didático. Ele usa as palavras, ele faz um jogo de palavras sensacional. Então, o que eu acabei de dizer aqui de forma talvez prolixa, complexa, algo difícil de explicar. E algo difícil de estudar para quem está começando psicanálise, falar, meu Deus, o que é isso na energia mental? Aí vem Emmanuel e diz assim, olha, queridos, é mais ou menos assim. É como se a mente tivesse 4 departamentos. O do desejo, da inteligência, o da imaginação e o da memória. Vamos imaginar que o desejo é tudo aquilo, e Freud fala isso, né, no mundo dos instintos. O desejo é instintivo. Então, Priscila, imagina assim, né? O paciente ele fala,
Ah, eu quero porque eu quero, porque eu não tenho, eu sofro. Então você imagina a parte da criança dentro da gente, eu quero tomar um sorvete de chocolate, o pai fala, não, não é agora, mas eu quero. Aí a criança vai lá, ela absorve, ela toma o sorvete e passa à vontade. Desejo é efêmero, dá vontade, tomou, passa. Satisfez o desejo, acabou, né? A necessidade. Aí Emmanuel traz, tá bom, no campo da imaginação. Olha, a imaginação é um recurso da mente maravilhoso que cria, que eleva, que sublima, que toca o mundo, né, do sutil de forma muito interessante, né? Nos faz ter ânimo para a vida. Tanto que no Plantão da Alma a gente fala isso sobre arte, né? Às vezes a gente estuda obras de arte sob o ponto de vista psíquico, emocional e mental para movimentar energias dentro da gente, né? Aristóteles fala, por exemplo, que a contemplação da arte libera, expurga, tira o excesso dos pesos da alma, né? Platão diz que a arte faz isso, faz tocar o invisível. É maravilhoso. E Emmanuel diz, imaginação cumpre com esse papel. Aí ele vem falando da inteligência. A inteligência que carreia, né, capitais intelectuais maravilhosos para o mundo, que cria, que desenvolve para nós, para os outros e para o mundo, deixa um legado incrível. E a memória que ela cede, aquele departamento mental que guarda as súmulas das experiências, diz Emmanuel, né? Tudo aquilo que a gente passa, ele guarda os resumos, as fichinhas, né? E que vira e mexe voltam aí na nossa mente. Mas ele diz que se esses departamentos não tiverem ligados ao departamento mor da vontade, eles se comprometem às vezes por séculos e séculos de reparação, né? Estava dizendo hoje, por exemplo, sobre o caso, infelizmente, daquele acidente aéreo que aconteceu na Índia, né? E tudo aponta, estudos estão apontando, a investigação aponta para suicídio do piloto ou copiloto, não vou lembrar agora. E nessa investigação já estão soltando dados que, e aí eu volto na questão, estamos chegando no Setembro Amarelo, por exemplo, é a época que eu mais dou palestra também, né, de prevenção ao suicídio. E esses dados foram coletados no seguinte sentido, ele já teria dado sinais para os amigos dizendo, só mais 1 ou 2 voos e eu vou me afastar. Quer dizer, a inteligência, os 4 departamentos, a imaginação, o desejo, a memória sucumbem pela falta de vontade de viver. E como voltar a ter vontade de viver? Tocando de novo no sutil, mais forte e poderoso DNA do Criador, né? Da providência divina. Nesse capítulo, Emmanuel nos chama a atenção a isso, Priscila, dizendo o seguinte, que se a nossa vontade não estiver recheada pela providência divina, esses departamentos podem se perder e coletar para si mais endividamentos espirituais, às vezes por séculos, como eu acabei de dizer. Interessante isso. E para finalizar, na psicanálise a gente vê muito isso, o conflito eterno entre o desejo e a vontade, porque eu digo para o meu paciente, desejo é diferente de vontade, mas como assim, Raquel? Voltando ao exemplo do desejo de comer sem parar, né? Comeu, passou, a vontade não, é a meta, você vai pisar por espinhos, você vai pisar em pedras quentes, mas nada te demove daquele ideal que quando ele é sustentado por algo maior, nada te demove desse plano, dessa missão. E a recompensa é, que bom, cresci dei mais um passo, cresci mais um degrau, né? Avancei mais um degrau. É isso, Priscila. Eu acho que Emmanuel foi muito feliz nessa colocação. E fundamental, porque hoje em dia, né, você acabou de falar de Setembro Amarelo, muitas vezes a gente escuta, a gente percebe e a gente vive em ambientes que as pessoas costumam falar, eu perdi a vontade. Perdi a vontade de tudo, não tenho mais vontade de fazer nada. Quando a gente fala de depressão, independente do tipo de transtorno, essa palavra vontade, ela é muito falada, muito usada, e Emmanuel traz a importância da vontade como um gerente, um grande leme da nossa mente, da nossa vida, obviamente, já que a mente é o espelho da vida. Então, a vontade é um grande gerente da nossa vida. E ele ainda tem uma frase que fala, a vontade é a faculdade soberana da alma. Então, a gente precisa realmente olhar para a vontade, olhar para essa força com bastante empenho, olhar para isso com
com realmente dando o valor que ela tem que ter, porque a gente precisa cada vez mais ter vontade de seguir, ter um direcionamento realmente divino na nossa vida e forte, né? Hoje a vontade ela é um pouco abafada, até pelo que você trouxe, essa coisa de como ter vontade, não é? Ela é um pouco abafada pelo ruído dos barulhos da nossa correria do dia a dia, Priscila. Então a gente é uma pena, porque muita energia humana tem sido desperdiçada, até coletivamente, porque a gente está se perdendo nas distrações, né? Então, por exemplo, se a gente estudar o mito da caverna de Platão, as imagens projetadas na parede, se você não viu aí de casa ainda, procura lá, mito da caverna de Platão, e busque imagens, né? Você vai ver escravos presos pelo pescoço, pelos pés, mas não pelas mãos. Eles estão vendo projeções na parede que são projetadas por pessoas pagas para que isso seja projetado, para mantê-los distraídos, né? Então, nesse aforismo, nessa alegoria, a gente pode imaginar o seguinte, exemplos práticos de pacientes, né? O que para a gente parece óbvio, para aquela pessoa não é. E como dor não se compara, se ampara, mesmo diante de uma distração, no setting terapêutico e numa casa espírita, guardadas as diferenças terapêuticas, o que a gente tem de melhor a oferecer para essa pessoa que diz que ela não tem vontade de viver, não é dizer para ela assim, olha, porque a vida é maravilhosa. Nós sabemos, porque nesse momento nós estamos sentindo isso, mas aquela pessoa não. Então, em vez de falar, às vezes é acolher. O acolhimento ele tem um poder imenso, gigante. Como Chico, por exemplo, uma vez, a mãe de uma criança, né, que havia desencarnado, disse, Chico, perdi meu filho, com uma dor muito grande, que chega a arrepiar toda vez que eu falo sobre isso e lembro do que Chico fez. E todo mundo lá esperando que Chico fosse dar o sermão da montanha para a mulher, belíssimo, né? Mas Chico, sentindo a dor daquela mãe, a única coisa que ele fez foi abraçá-la. Então, assim, muitas vezes no espiritismo, nos púlpitos, eu procuro tomar o cuidado de não teorizar muito, porque às vezes quem está lá está numa dor tão excruciante que ela quer às vezes ser abraçada pelo que eu vou dizer. Não, às vezes, sentir que ela está numa faculdade, universidade de Harvard, e eu vou falar sobre os fluidos tão importantes, né, que nós temos que estudar, evidentemente. Mas na hora do acolhimento, que nós possamos lembrar de sermos humanos, né? Sobretudo humanos, com muito amor no coração, para abraçar. Porque às vezes daquela pessoa tinha ideação suicida, por exemplo, perdeu a vontade de viver, dali ela sai com já uma semente de, não, eu vou tentar aqui mais uma vez, né? Então, todos nós, palestrantes ou não, somos responsáveis por boas palavras, né? É isso mesmo. Amparar, acolher, se precisar chorar junto, abraçar e fazer como o Chico fez, né? É estar junto, chorar e entender e sentir junto com a pessoa aquele momento tão difícil de dor, de separação. Não tem jeito. Mas agora a gente vai para o quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. A reflexão de hoje pelo Dr. Alexander é sobre: temos ou não o controle do rumo de nossas vidas? Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos ou não o controle sobre o rumo de nossas vidas. Nós somos um barco a motor que vai direto e continuamente para o nosso destino? Ou nós somos um barco à deriva, ao sabor dos ventos e das ondas? O psiquiatra e um dos principais neurocientistas do mundo, professor Robert Cloninger, recomenda que nós não sejamos nem um barco a motor, porque não é possível a gente estar sempre na mesma direção contínua em qualquer situação. Também nós não sejamos um barco à deriva. Ele faz uma metáfora que eu acho extraordinária, que é que sejamos um barco à vela. O barco à vela, você tem a direção, mas você precisa conhecer as marés, os ventos, para poder ajustar
a sua direção. E vai ter momentos que o vento está a favor. Você levanta as velas e vai na velocidade máxima. Tem hora que o vento está meio de banda. Você vai ter que ajustar a vela. Você vai mais devagar, mas você vai na sua direção. E há momentos que não tem vento, ou vento totalmente contrário. Você precisa fechar as velas, lançar a âncora e esperar o tempo melhorar. Isso é uma grande metáfora da nossa vida, né? Sabendo compreender o ambiente, as condições biológicas, sociais que existem, mas não deixar que elas nos determinem. E saibamos utilizar essas situações e driblá-las muitas vezes para que possamos chegar no nosso destino, naquilo que a gente planeja para a nossa existência. E tem mais, ó. Olha só quem finaliza esse bloco aqui com a gente. Nós estamos mergulhados na própria energia, na energia que nos lançam, de encarnados, de desencarnados também. E que isso nos acompanha fora da vida física. Nós de tal maneira nos acostumamos com essa energia que produzimos e que vem para nós, que ela nos mantém, às vezes numa bolha, às vezes para que sejamos mais felizes fora da matéria, ou não, porque reencontraremos tudo aquilo que tivermos criado com a nossa mente. E é por isso que há muita gente fora da matéria que não dá notícia para os familiares, porque simplesmente não pode, não sabe, e principalmente porque há um grande anseio em quem consegue em voltar numa nova existência para corrigir muitas vezes tudo aquilo que foi pensamento. Paz espera. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. A Casa de Fraternidade Chico Xavier é uma organização filantrópica e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência e promoção social, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a educação moral e intelectual do indivíduo. São atendidas 309 famílias e 80 crianças nas atividades e projetos, sendo mais de 7.660 refeições, 350 kits de Natal, 1.320 cestas básicas por ano e 1.000 ovos de Páscoa. No início do ano de 2020, a Casa de Fraternidade Chico Xavier começou a construção de sua sede, que possibilitará a implementação e início de quase todos os projetos almejados. Ajude a construir e compartilhar esse sonho, que auxilia a modificar a vida de muitas pessoas, crianças e adolescentes. Acesse o site e colabore www.fraternidadechicoxavier.com.br. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilém. Porta Joia Lingerie. Quando você vai fazer uma compra, você precisa procurar a loja especializada naquele produto que você procura. Em lingerie, a Porta Joia é inovadora. Primeira loja de lingerie de Araraquara, uma loja mega conceituada de 36 anos, sempre antenada, trazendo para você as melhores marcas, os melhores modelos, produtos maravilhosos, sempre à frente da moda, antenados com a qualidade, com bom gosto e com bons preços. Corra para cá!
Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Paz espera. E a gente volta ao Esferas da Vida. Cuidamos hoje da saúde mental com a cartilha do mundo espiritual. É o nosso programa de hoje. A cartilha é o livro O Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E hoje a gente entrevista a psicanalista, escritora, palestrante Raquel Bachiega. E a gente está no final do nosso programa, Raquel, e a gente não podia deixar de lembrar o que Emmanuel fala já no primeiro capítulo sobre a questão que nós também emitimos vibrações que estruturam a nossa existência, né? O nosso pensamento, ele molda a nossa realidade ao nosso redor também, obviamente, por meio da nossa vibração, sintonia, associação. Nós nos associamos a outros pensamentos, outras vibrações. Como que você analisa essa questão? Existe uma passagem também de Emmanuel que eu gosto muito, me perdoe, eu não vou lembrar de onde eu lembro agora o livro, não lembro, me perdoe, mas ele diz assim: nós estamos mergulhados em um mar de ondas e frequências. Sim. E lembra a permuta, como você trouxe, Priscila, essa coisa da gente interagir o tempo todo por vibrações, sintonia, a qualidade do pensamento me coloca em determinadas correntes vibracionais que às vezes são para mim, outras que não são. Então, o vigiar e orar é o melhor remédio, acho que para isso, porque também me lembra Paulo de Tarso quando ele diz que eu posso tudo, mas não é tudo que me convém, onde a gente entra, onde a gente fica, decisão nossa, livre-arbítrio, né? Mesmo que nós estejamos a mercê, vamos dizer assim, no mundo de ondas indo e vindo de todos os lados, de pessoas que pensam de forma positiva, outras de forma perniciosa, de forma muito negativa, se tudo isso me atinge por quê? Né? Eu estou no mundo, eu estou exposta a isso, tudo bem, mas o que fica é decisão minha. E se eu sou inconsciente a isso, né, é como um barquinho no mar, eu estou então à deriva. Eu posso ser atingida por uma tempestade, a coisa pode mudar, se eu não tenho provisão, o azar é meu. Então, o vigiar e orar, eu acho que é uma bela lição, né, de Jesus, para que a gente perceba que nem tudo é pra gente, nem todo lugar é pra gente. E aqui nenhuma exclusão de ninguém, mas se a gente está buscando bem, nós precisamos então sanear, peneirar, né, aquilo que chega. Pelas notícias, por exemplo. O que entra no meu mundo interior, o que me perturba, o que eu permito que entre. Então é dizer não, aqui tem regra, aqui tem portão, aqui tem grade para certas coisas, nós precisamos saber se defender por uma questão de saúde, não só mental, mas integral. Porque a gente sabe que uma emoção não resolvida reverbera, né, no nosso físico, doenças psicossomáticas e às vezes por vibrações também, né, não desejadas, negativas que nos chegam. É basicamente isso que eu penso que ele quis dizer nesse momento, Priscila. Atenção às vibrações que nos chegam. Ele diz, sim, nós estamos expostos, mas não precisamos estar expostos a todo tempo. E podemos, de fato, equalizar também uma sintonia, uma vibração que a gente percebe que não está de acordo com o que a gente busca, com a nossa frequência, com os nossos valores. A gente também, já que a gente permuta, estamos em constante permuta, reparar também o que a gente permuta com o outro. Será que a gente está permutando boas vibrações, bons pensamentos? O que a gente está jogando, né, nessa grande teia da vida?
Adoro ter o olhar, porque como uma grande entrevistadora que traz o outro lado. E nós não somos os lírios dourados do Éden. Não é? Somos nós, muitas vezes, a zica do ambiente. Vamos falar de forma informal um pouquinho, não é? Né? E saindo do papel da psicanalista, como pessoa, tenho lá as minhas anacondas nervosas que jogam para o mundo raiva, ódio, não sei o quê, né? Tem horas que as coisas acontecem, não é? Mas assim, vamos imaginar, eu como pessoa detesto, não é porque eu sou elevada não, porque tá longe disso, tá? Mas eu não gosto muito de fofoca, Priscila, não gosto. Então numa roda que tá tendo fofoca e eu tô vendo que a energia não é para mim, de repente se a pessoa fala assim, então, você não viu a Priscila lá do Esferas da Vida? Eu vou dizer, então, você sabe que eu aprendi a fazer um bolo de cenoura muito bom? A pessoa vai achar que, sei lá, que eu estou precisando cuidar da saúde mental. Vai soar um pouco estranho, mas eu mudo imediatamente, né? Aquilo que eu acho que não é para mim. Agora, quando sou eu que estou impaciente, por exemplo, é o meu benê, né? O meu companheiro que está aguentando, eu falo, opa, por que eu estou jogando meu lixo mental em cima dele? Meu lixo emocional em cima dele? Isso está contaminando a ele e a minha casa. Então, não. Qual que é o equalizador? Né? Eu não vou dizer que na hora da raiva me dá vontade de fazer a prece, né? Mas eu vou fazer uma respiração consciente, Raquel, calma. Dali a pouco eu ponho uma musiquinha, né? Ou um pensamento, de repente, do Chico Xavier, já muda tudo. E quem sabe dali 5 minutos eu faço a minha prece. Então, como você falou uma palavra, né, que a gente estava conversando nos bastidores, hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas com o nosso sentimento. Nós sentimos, nós estamos no mundo, mas equalizar deixa eu conter aqui minhas anacondinhas, porque eu já sei o preço da ira, eu já sei o preço da raiva, o preço de pensar negativo, então eu não quero pensar, não quero pagar esse preço. O equalizador está dentro da gente, é como um rádio dessintonizado. Sintonizar é parar o barulho, é parar o ruído e ver de que forma eu posso ser melhor, né? Como pessoa, para mim, para você, para o mundo. Acho que é uma boa medida. Um bom começo, estamos todos aprendendo. Às vezes eu consigo, às vezes não. E é assim, é da lei, a evolução, né? É isso mesmo, Raquel Bachiega, aqui no Esferas da Vida pra gente hoje. Chegamos na dica da editora O Clarim e a dica de hoje é A Cada Um Segundo as Suas Obras, de Francisco Faustino Costa. É um convite à reflexão sobre o uso leviano do livre-arbítrio e as consequências, né, amargas para quem os pratica. E vale lembrar sempre sobre a Revista Internacional de Espiritismo, sobre o jornal Clarim, que continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba aí na sua casa, ou seja também um assinante digital. Tem o WhatsApp da editora Clarim, que é 16992706575. Entre no site também, que é www.oclarim.com.br. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, Raquel. Gostaríamos muito de agradecê-la pelas suas participações. Espero que seja a primeira de muitas aqui no Esferas da Vida. E parabéns sempre pelo seu trabalho, pelos seus programas, suas palestras, seus projetos excelentes. Quem tem que agradecer sou eu, a audiência maravilhosa, a sua generosidade, Priscila, como é gostoso, né? Esse bate-papo e me sentir assim recebida com o coração. Parabéns ao programa, à equipe de feras aí que você tem, às emissoras que distribuem o conteúdo. Seja feliz sempre, minha querida, e até a próxima, claro, por que não? Se Deus quiser, estarei aqui à disposição. Se Deus quiser, sempre a gente finaliza o nosso programa hoje. Estamos sempre juntos pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior, pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Fraternidade. Um beijo para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, estrutura metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.